A paz do Senhor a todos, Shalom Adonai, mais um vídeo de curiosidade bíblica e hoje eu vou ler um versículo muito importante da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículo 3 do livro do Gênesis, que diz assim: Vaiomer Elohim, Errir Or, Vaerrir Or. Vaiomer Elohim, Errir Or, Vaerrir Or. Este versículo apresenta o verbo haja. O verbo haja, ele apresenta algumas vezes neste capítulo. A primeira vez que ele aparece é no versículo 3, quando disse haja luz. Depois, a segunda vez, ele já vai aparecer já no versículo 6, que diz haja firmamento. E depois ele aparece no versículo 14, quando disse haja luzeiro. E esse verbo haja, ele tem algo importante nele, porque ele carrega nele o tetragrama do nome do Eterno. O tetragrama do nome do Eterno, ele é Yud, Rei, Vav Rei, Yud, Rei, Vav Rei. E aí, quando você vai para o verbo Errir, ele sai do verbo raiar. O verbo raiar, ele é composto de 3 letras. O nome de Deus, do Eterno, é composto de 4 letras. Quais são as 4 letras? O Yud, 1, o Rei, 2, o Vav, 3, o Rei, novamente, 4. Já o verbo raiar, ele é contido do verbo rei, Yud e rei. Só falta o Yud no início. Então ele carrega dentro dele o verbo ser, o verbo existir. O verbo ser está dentro, contido desse verbo raiar. E quando então acontece que você vai para a passagem do livro de Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor Deus falou com Moisés, quando ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele usa o verbo Anohim, que é Anim ou Anohim. Ele diz Vaiomer Anohir. Aí ele começa a dizer: sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ele não usa o verbo errir. Ele não diz eu sou aqui por este verbo, mas ele vai usar o verbo depois, quando Moisés diz para ele: Senhor, quando eu chegar lá no Egito e perguntar qual é o seu nome, alguém perguntar qual é o seu nome, como eu vou dizer? E Deus disse: eu sou o que sou. Diz assim: o eu sou me enviou a vós. Veja só, o eu sou disse Asher, R-I, Asher. O R-I que aparece aí é o mesmo verbo usado para criar os iluminares, para criar o firmamento e para criar os luzeiros, tá? Para criar a luz, a primeira luz, né? Depois para criar o firmamento e depois para criar o luzeiro. Coisas importantes. E carrega, dentro dele está contido o nome de Deus, porque Deus se apresenta como R-Ir, e é o R-Ir que está firmando, que está mandando aqui. Isso aqui é uma coisa importante. Falarei mais deste vídeo, sobre este assunto, no outro vídeo. Que Deus abençoe. Shalom Adonai, Toda Rabá, muito obrigado.